Amada igreja, graça e a paz. Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio. Estenda suas mãos para cá. Amém. Senhor, eis aqui o teu servo, Pai. Abençoa-o tremendamente esta noite, mais uma vez, trazendo tua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor já edificou a vida dele, ele foi abençoado na meditação, na preparação, Senhor. Agora abençoa-nos também, comunica-nos a nós, Senhor, aquilo que o Senhor falou ao coração do Rivaldo. E todos sejamos abençoados para a honra e glória do Teu nome. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estar compartilhando da parte do Senhor, que Ele tem falado ao meu coração. Eu creio que Ele vai nos usar pela misericórdia dEle para falar no teu coração também o que Deus falou ao meu coração. Aleluias. Assim como está na programação do pastor, carta de Paulo aos Efésios, de número 4, versículo 4. Louvado seja Deus. Aleluias. Do verso 17 ao 24. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, no Senhor... Peraí. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andais os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido do seu entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo tomado insensíveis e entregando a dissolução para com avidez, considerando todos, concedendo sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se és que de fato tendes ouvido nele, foste instruído segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto o trato passado, foste despojado do velho homem, que corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no Espírito o vosso entendimento, e vós revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Amém, queridos? Aplauda o Senhor por essa palavra, porque Ele está aqui, nesta noite Ele quer falar comigo e com você. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui uma parte do Evangelho, uma partícula do Evangelho. O Evangelho, ele traz uma grande transformação. Mas o Evangelho não vem simplesmente para nos tirarmos do pecado. O Evangelho é essencial para arrependimento dos nossos pecados.
Mas o Evangelho muda as nossas vidas. O Evangelho veio para mudar a minha vida e a sua vida. Hoje, muitas vezes a gente olha para o Evangelho de formas que são pregadas, de forma que é apresentado o Evangelho. Um Evangelho de muitas facilidades, um Evangelho que não custa nada para mim e para você. Não custa um sacrifício para vivermos o Evangelho verdadeiro de Cristo. Quando eu estava montando esses bolsos, eu estava fazendo uma pesquisa, eu não consegui chegar no número real. Mas hoje nós temos um número real de cristão no Brasil. E a nossa porcentagem em relação aos outros países são muito grande. A nossa porcentagem de cristão é um número bem elevado na porcentagem dos outros países. Mas a diferença é que tem países com menos porcentagem, mas consegue fazer algo mais impactante no Evangelho. Nós estamos vendo missionários sair do Brasil e ir para outros países, porque a nossa porcentagem de cristão ela é muito grande em relação aos outros países. Mas, querido, como tem sido banalizado também esse Evangelho, como tem se pregado a tantas coisas com tanta facilidade, dizendo que estão pregando o puro e o verdadeiro Evangelho. Nós estamos sendo enganados porque tem igrejas hoje colocando esse Evangelho como a condição de eu adquirir o meu bem, de eu adquirir a minha casa, de eu adquirir o meu carro, de eu adquirir o meu curso superior, deixando em segundo plano em vivermos o verdadeiro Evangelho. O Evangelho vivo e verdadeiro de Cristo, ele não nos traz somente bens materiais. O verdadeiro Evangelho de Cristo, ele veio para transformar o meu coração, a minha mente e a sua mente e o seu coração. Muitas das vezes nós não conseguimos medir o valor deste Evangelho que Paulo está aqui falando a cartas aos Efésios. Muitas das vezes nós olhamos para este Evangelho e não conseguimos entender o poder que esse Evangelho tem para mim e para você. As nossas famílias precisam ver em mim e você esse verdadeiro Evangelho autêntico para mim e para você. Paulo fala da minha e da sua vocação que o Senhor tem para mim e para você. E esse Evangelho é que o Senhor vai usar para mim e para você se encontrar nesse chamado que Ele tem para mim e para você. Queridos, eu estou trabalhando com um rapaz que ele conhece muito da Bíblia, conhece muito dos Evangelhos. E aí eu estava conversando com ele, camarada, como pode tu conhecer tanto a letra, mas não viver o verdadeiro Evangelho? Como pode hoje você ter tanto conhecimento assim, e você não enxergar esse poder que tem esse Evangelho? Um poder de transformar não somente a sua mente, mas transformar também o seu coração, as suas atitudes. Porque foi isso que esse Evangelho fez em mim. Uma transformação não só de coração, mas de mente. E o que eu quero te dizer nesta noite, amado, que você possa se debruçar diante desse Evangelho e crer que ele tem sim todo o poder neste mundo que estamos vivendo. Viver esse Evangelho não é fácil. Viver esse Evangelho tem um preço. Mas muitas das vezes, querido, viver esse Evangelho depende da minha e da sua atitude também. Porque muitas das vezes nós deixamos as nossas decisões,
a nossa carne tomar a decisão em nossas vidas, e muitas vezes nós achamos que é falha de Deus, é falha do Evangelho, é falha de alguma outra coisa, menos nossa, menos minha, menos sua, em relação a esse Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele segue de grandes verdades. Eu fico pensando, queridos, assim, como na minha transformação, eu estava montando esse bolso, eu estava me vendo nesse esboço. Quão maravilhoso é esse Evangelho. Um Evangelho que simplesmente um versículo mudou a minha história de vida. Um versículo que eu ouvi de um jovem no meu trabalho, o Senhor mudou a minha vida. Você tem a experiência também do impacto que foi na sua vida o Evangelho. Essa palavra de Deus que é verdadeira. O impacto que ela trouxe ao teu coração. Aonde você não concordava, hoje você tem prazer e alegria de estar. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia na mão. Hoje, muitas vezes, quando já aconteceu situações de eu vir à igreja e eu não trazer a Bíblia, queridos, parece que você não está inteiro. Mas não é somente você estar com a Bíblia, é você viver essa palavra. A palavra já é bem clara, não adianta nós conhecermos e nós não vivermos ela verdadeiramente como ela é. Mas muitas das maneiras que procuramos, não conseguimos vencer. A gente olha hoje, quantos que conhecem, né, a palavra, e hoje eles não seguem a esse Cristo, não seguem verdadeiramente esse Evangelho que transforma. Já transformou tantas vidas, e me dói o coração quando eu vejo uma vida distante desse Evangelho. Eu não sei você, mas como dói saber que a pessoa estava alcançada e ele mesmo se desviou. Queridos, muitas vezes as coisas acontecem, a situação vem, mas Deus, ele permite que eu e você escolhemos o que eu e você queremos viver ou conquistar. O Evangelho nos chama a viver de forma definida aqui neste mundo. Chama para eu e você estamos definidos ao que precisamos fazer neste mundo. Aonde eu e você estejamos. Ele quer que eu e você seja impacto para esta nação. E você só vai conseguir impactar, querido, na direção do Evangelho. Você não vai conseguir concursos, com algum outro recurso que você venha buscar, a não ser na direção da palavra do Senhor. Nós todos temos um antes e um depois. Eu tenho um antes e um depois, e você tem um antes e você tem um depois de Cristo. Mas muitos precisam saber, muitos precisam conhecer este antes e esse depois da sua conversão. Sabe por que eu falo isso? Muitas das vezes as pessoas vão falar o seu passado com muito orgulho do que era. E quando eu não sou de falar do meu passado, mas quando eu vou falar é na direção de Deus, para que aquele que esteja me ouvindo, ele possa entender que há uma transformação que possa acontecer na vida dele, através do que eu passei e que hoje estou vivendo.
É o que nós precisamos entender. O nosso passado não é para nos orgulharmos do que nós éramos, mas é para nos orgulharmos do que Jesus fez em nós. A transformação que foi feita em mim e em você. Através do Evangelho de Cristo, que tem todo o poder de transformar vidas para a glória do nome dEle. Não vamos andar, queridos, como os gentios. Paulo, ele nos traz a esta lição, para que nós não venhamos andar como os gentios, porque outrora nós fomos gentis. Mas muitas das vezes, tem pessoas que cercam o Evangelho, mas ele continua andando como gentis. Como tem vários testemunhos já de pessoas que chegam à Batista e falam com toda alegria que foi impactado porque aqui prega-se o verdadeiro Evangelho. Querido, como isso nos dá alegria de saber que estamos adorando ao Senhor e agradando Ele, quando nós não estamos nos entregando, buscando verdadeiramente no Senhor. Porque esse Evangelho também ele é pregado de forma que é atrativa para números. Certo tempo, bem tempo atrás, aí, há uns 15 anos atrás, ou 20 até, a Batista ela tinha uma congregação lá no Miguel Badra. E aí o pastor Elcio me colocou lá com o pastor, o menino estava estudando teologia, o Isaías. Irmãos, e foi aí que a gente começou a ler um versículo lá na frente, começamos a ler um versículo, Deus nos orientava, nós líamos um versículo, e certa vez eu fui ler um versículo, e o irmão falou assim, irmão, no final do culto ele veio falar comigo, irmão, por que você fez isso? Este versículo, você assusta os irmãos, eles não vão querer mais dizimar, não vão querer mais vir à igreja, porque umas palavras duras assim, não é para se pregar no domingo, é para se pregar em outro dia. E querido, aquilo como me entristeceu o meu coração. Cheguei para o pastor Elcio e falei, pastor Elcio, não vou mais para aquela congregação. E aí o pastor, com todo amor, ele foi me direcionando e a gente continuamos a compartilhar ali. Mas como foi triste para mim, querido, saber que eu tinha que levar um versículo que fosse de agrado àquele público. Que não fosse uma palavra direcionada por Deus para transformar as vidas. Para tirar do comodismo, tirar da situação errônea que eles estavam vivendo. Como aquele dia foi difícil, mas vencemos para a glória do Senhor. No versículo 17, ele fala que não andeis na vaidade dos seus próprios pensamentos. Muitas vezes nós andamos também na vaidade dos nossos pensamentos. Mas precisamos nos colocar diante de Deus e Deus nos orientar neste pensamento que estamos vivendo, se é da vontade do Senhor ou se é da nossa vaidade. Porque nós temos vaidades, queridos. Se você disser que não tem vaidade, glória a Deus por isso. Mas nós temos vaidade, sim. Se nós não vigiarmos, nós caímos sim na vaidade deste mundo. E a vaidade, ela vai cada vez mais te tirar dessa visão, deste evangelho que transforma a minha mente e o meu coração. Ela vai levar nós a uma situação de que podemos fazer, e é normal. Quando achamos que somos inteligentes o suficiente, que não precisamos de ajuda, isso também é vaidade para mim e para você. No versículo 18,
Ele vai falar da mente obscuras. As mentes obscuras estão na escuridão, mas não sabem que estão andando no escuro. Estamos sujeitos a também andarmos assim, a tomarmos decisão na escuridão, pedirmos algo e recebermos algo e continuarmos na escuridão. Ele está dizendo também que eles podem estar vivendo uma vida alheia às coisas de Deus. Quando nós deixamos de ter a vontade de estar à casa do Senhor, começamos a viver do nosso jeito, começamos a fazer o que nós achamos que devemos fazer, ficamos alheios às coisas de Deus. Eu e você, nós estamos sujeitos também a estar momentos alheios às coisas de Deus, alheio à vontade de Deus, alheio a se entregar na vontade de Deus. Eles não conheciam, nem participavam da verdadeira vida que Deus tem. Muitas das vezes nós estamos vivendo em situação que as coisas acontecem, mas não é a verdadeira vontade de Deus para mim e para você. A verdadeira vontade de Deus para mim e para você é sermos transformados a cada dia. É pedirmos ao Senhor uma transformação de vida a cada dia, porque senão caímos na religiosidade. É normal vir ao culto, é normal eu sentar, ouvir, adorar e ir para casa sem nenhuma transformação na minha vida. Sem eu pensar que na segunda-feira eu preciso ter força para vencer as diversidades da vida. É no meu trabalho, é na faculdade, é na escola, é no meio da minha vizinhança, no meio dos meus amigos, é no meio da minha família que eu preciso continuar sendo um exemplo de cristão. A religiosidade é o que mais tem pego os cristãos do Brasil. Achando que está fazendo a vontade de Deus, mas estão alheios a vontade de Deus. Eu falo isso, queridos, porque eu vi uma experiência. Estava numa estação de trem, e o rapaz caiu lá discutindo com o guarda e se manifestou. Tem um crente ali lendo a Bíblia ali, ó. Chamou o crente lá para expulsar o demônio. Não vou nem te dizer de que forma que esse crente saiu dentro do trem. Muitas vezes, queridos, religiosidade não nos leva a gente a lugar nenhum. Eu não sei porque eu estou insistindo nessa religiosidade, mas se você tem vivido esse momento, você que está onde você estiver pelo canal, busque a presença do Senhor, para que você possa sair da religiosidade, que você possa viver um verdadeiro evangelho, que você possa viver uma vida autêntica diante do Senhor. E aqui nessa passagem, no verso de 17 a 19, também fala da distância que estamos vivendo com Deus. São alheios a atenção e a busca da presença do Senhor, da transformação para a minha vida diante do Senhor. Porque nós precisamos buscar, queridos, estarmos se esforçando dia a dia para estarmos mais próximos do Senhor. Certo dia eu estava lendo um livro e eu estava me levando muito à religiosidade, a achar que quando eu cheguei no meio do livro, eu vi como o escritor estava puxando eu para ter uma vida religiosa. E é dessa forma que eu falo para você, tenha muito cuidado de você não estar querendo, e você está vivendo uma vida religiosa. Porque Deus, Ele não quer você vivendo uma vida religiosa, Ele quer você vivendo uma vida diante dEle,
uma vida autêntica, um evangelho transformador na minha e na sua vida. São alheios às coisas que Deus faz. Por meio da minha ignorância, isso falta a presença de Deus. Muitas vezes nós somos ignorantes às coisas que estão acontecendo. E Deus, Ele quer nos mostrar. Deus está querendo te lapidar. Deus está querendo te ensinar no caminho que você deve andar. E você muitas vezes está querendo tomar decisões alheia à vontade de Deus. Já tomei decisão alheia à vontade de Deus? Já, queridos. 26 anos de evangelho, já tomei sim decisões. Mas lendo essa mensagem de hoje, como Deus me fez a entender que nós precisamos, querido, nós precisamos estar voltando à vontade do Senhor. Não sei o que você tem passado, mas Deus, Ele quer, eu e você, sensível à voz dEle, sensível ao querer dEle, sensível ao que Ele quer te fazer com você. E muitas das vezes nós estamos alheio às coisas de Deus. Como nós devemos viver para a glória de Deus? Como que eu e você precisamos viver para a glória de Deus? O nosso chamado, temos dado ouvido ao nosso chamado? Porque cada um de nós temos um chamado diante do Senhor. Muitas das vezes os pastores, os mestres, trazem um ensino e muitas vezes nós não compreendemos e não queremos nos comprometer com o que Deus tem para mim e para você. Pastor, os mestres, tanto em aula de escola bíblica, nós precisamos entender e aprender com o Senhor para vivermos uma vida autêntica diante do Senhor. Tem muito pouco participante na escola bíblica, mas como muitas vezes tira uma dúvida nossa, que a gente fala, poxa, eu estava pensando diferente. E é dessa forma que Deus quer fazer comigo e com você. Temos de fato ouvido a palavra do Senhor? Se temos ouvido, precisamos pôr ela em prática. Mas se nós somos simplesmente ouvintes, não há transformação em nossas vidas, queridos. É isso que Deus quer trazer para mim e para você nessa noite. Nós precisamos estarmos não somente ouvindo a palavra do Senhor, mas sejamos praticantes desta palavra. Muitas vidas estão aí olhando para você. E se você estiver praticando, Ele vai estar te seguindo. Se você não estiver praticando, eles vão estar simplesmente te ouvindo. Não terá transformação de vidas. E Deus, Ele nos deu esse evangelho para a transformação de vidas. O meu vizinho precisa ser transformado através desse evangelho. O seu parente, ele pode ser transformado por esse evangelho através de você. Porque se simplesmente ouvimos e não pedimos para o Senhor também uma transformação em nós, nós precisamos dessa transformação dia a dia, queridos. Porque o velho Adão, ele está querendo, e você precisa dizer, não, Adão, você foi crucificado, você está crucificado. Pela nossa vontade carnal, nós não estaremos aqui hoje. Mas é porque o Senhor, Ele nos alcança. O Senhor é que Ele nos balança e nos sacode. Nós estamos aqui simplesmente só para agradar a situação. Nós estamos aqui porque o Senhor que Ele traz nós a este lugar para adorar a Ele. Essa força que você tem não é sua, é o Senhor que tem te fortalecido para você continuar firme no Senhor.
É Ele que nos fortalece através desse Evangelho, porque o Senhor, Ele veio a este mundo representando esse resgate. Ele veio, um Deus que largou toda a sua glória para vir mostrar para mim e para você que Ele podia me resgatar e te resgatar. Foi esse investimento de Deus para comigo e com você, enviando Jesus como Deus para mostrar para mim e para você que Ele podia nos alcançar. Nós só estamos aqui porque estamos alcançados pelo Cristo. Foi Cristo quem nos alcançou. Não foi pela sua escolha. Porque se andarmos como gentios, nós não vamos conseguir viver este Evangelho. Eu preciso viver este Evangelho. Não como gentios, não como eu vivia outrora, quando eu não conhecia Cristo, quando eu era gentio. Mas o depois que aconteceu na minha vida, essa transformação, eu preciso viver essa transformação que Cristo fez na minha vida e fez na sua vida. Você foi transformado? Seja um canal de transformação para outros. Seja um canal de transformação no meio da sua família. Seja um canal de transformação aonde você estiver. O que Cristo ensina nos seus ensinamentos é para nós vivermos. Paulo nos coloca 3 pontos que precisamos vencer a cada dia. Despojarmos do velho homem. Quando nós precisamos despojar do velho homem, é porque nós precisamos largar sim o costume do velho homem, as coisas que o velho homem fazia. Não pode estar fazendo agora. Você é transformado, já foi transformado pelo Evangelho, Ele te alcançou. Você precisa se despojar desse velho homem. Os desejos, as vontades do velho homem não podem permanecer, queridos. Não sei que ponto você está pegando essa mensagem. Mas esse velho homem você precisa se despojar desse velho homem. Sabe quando você vai para o seu trabalho, que você chega em casa, assim, igual pastor que mexe com graxa, gente que mexe com... Você chega, você quer tirar aquela roupa e jogar fora. Você precisa se despojar, você precisa tirar essa roupa. E aí o que você faz? Para você ficar renovado, você vai tomar um banho. Senta debaixo daquele chuveiro que muitas vezes você não quer nem sair debaixo do chuveiro. Estava só bagaço, agora já estou renovado. É isso que precisamos fazer. Coisas práticas. Se despojar do velho homem. Se for possível, jogue para bem longe, se despoje mesmo daquilo que não agrada ao Senhor. E venha buscar renovação no conhecimento, buscando conhecer mais ao Senhor. Como você fica renovado no banho, venha buscar no Senhor uma renovação para a sua vida. Eu preciso também buscar uma renovação para a minha vida. E precisamos nos revestir. Sabe quando você toma aquele banho, que você reveste por aquela roupa gostosa que você já escolheu, que está ali para te aquecer, que você se sente leve e revestido, protegido do frio. Precisamos buscar revestimento no Senhor. O Senhor quer me revestir, te revestir nesta noite. Mas não conseguimos ser revestidos se nós não buscarmos em Deus sermos revestidos nele.
através da sua palavra, através da nossa busca no Senhor. Precisamos, querido, com urgência, sermos revestidos no Senhor. Para este mundo que está aí, que cada vez nos espreme para negarmos, para darmos brecha. E que eu e você possamos buscar no Senhor um revestimento para você vencer todas as lutas que você tem passado, todas as dificuldades que você tem enfrentado. Que você possa estar revestido de todo o poder de Deus para enfrentar qualquer que seja a situação. E que o verdadeiro evangelho venha a ser notório nas vidas que olham para você. Porque o evangelho, ele transforma ainda vidas, queridos. Sabe aquela situação que você não vê? O poder do evangelho pode transformar. Esses dois oradores de que entraram hoje na igreja aqui, esse evangelho tem o poder de transformar essas vidas. É que muitas vezes nós só olhamos a situação e o cheiro que eles... Mas este evangelho tem poder de transformar essas vidas e fazermos eles viver uma transformação de vida para a glória do nome do Senhor. Querida, eu não sei que ponto que o Senhor falou contigo nessa mensagem. Que parte que você precisa estar atuando e sendo firme. Se é despojar do velho homem, se é um revestimento, mas que você possa nesta noite se lançar aos pés do Senhor. Que esta luta, que essa dificuldade, ela não possa ser algo que crie barreira entre você e o Senhor. Porque o Senhor quer te fortalecer nesta noite. Ele quer te trazer algo que você não viveu há muito tempo. Há muito tempo essa transformação que você tanto gostaria de fazer. Essa renúncia para viver uma vida autêntica diante do Senhor. Ele está aqui. Ele está ouvindo o seu pedido. Ele está aqui sabendo da sua necessidade. Não pense que você passa despercebido, não. A mesma entrega que eu tenho para Ele, Ele também olha o que você precisa. Muitas vezes nós queremos pedir, achando que Ele... Muitas das vezes que Ele deu... Eu, nas minhas orações, eu nem peço. Muitas vezes eu agradeço porque eu sei que Ele sabe da minha necessidade. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe aonde eu e você podemos melhorar para servirmos a Ele. Ele sabe o seu potencial em se entregar para Ele, em se lançar para Ele. Muitas vezes você nem conhece o seu potencial diante do Senhor. Porque quem era o Rivaldo para estar aqui falando com vocês? Mas não é por mim, é por Ele que faz essa transformação na minha e na sua vida. E Ele conta com você para esse evangelho ser alcançado ali. Ó. Quantos? O pastor Ricardo colocou um ponto na ceia. Queridos, se nós pegássemos esse evangelho com muita firmeza, se a igreja brasileira vivesse esse evangelho com tanta firmeza, há uma transformação muito maior do que tem acontecido. O evangelho muitas vezes ele está sendo vendido por um preço muito barato, que foi a entrega do Senhor naquela cruz. Esse evangelho podia expandir mais, poderia ter mais autenticidade nele. Mas muitos preferem negociar esse evangelho. Que eu quero deixar para você nesta noite: não negocie esse evangelho com nenhuma outra situação para que você venha se vangloriar, para que você tenha vantagem. Não negocie esse evangelho. Se entregue nas mãos do Senhor. Nós não teríamos uma porcentagem bem maior, queridos. Nós teríamos uma porcentagem bem maior
de cristão autêntico, se esse evangelho fosse aplicado com mais firmeza, com mais entrega. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos estar orando. Eu sei que o Senhor falou contigo. Eu tenho certeza. Um desses pontos, uma dessa frase, o Senhor falou ao teu coração. Falou ao meu coração também. E se você sente, se Deus falou ao teu coração, em pontos que você precisa melhorar, em pontos que você precisa pedir uma transformação de Deus, que você possa orar nesse momento. Senhor, eu quero te render graça, Senhor. Eu quero te dizer, Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, que estamos vivendo na Tua presença, Pai. Nos ajuda, Pai, a vivermos um verdadeiro evangelho, Senhor. Um evangelho que tem o poder de transformar mentes e coração, Pai. Que o Senhor possa transformar, Senhor, a nossa mente e o nosso coração nesta noite, para estarmos mais próximos de Ti. Possamos estar, Pai, fazendo o Teu querer, Pai, a cada dia, Senhor. Que possamos vencer, Pai, este mundo que muito nos atrai, Senhor. Pai querido, que a Tua igreja possa avançar, Senhor, mais e mais, Senhor, diante, Senhor, de uma vida, Senhor, íntegra na Tua presença, de uma vida santa na Tua presença, Pai. Que nós possamos estar, Pai, buscando, Senhor, a santidade a cada dia, Senhor, para renunciarmos, Senhor, sim, os pratos e os prazeres deste mundo, Senhor. E que possamos viver para a glória do Teu nome, Senhor. E que tudo que nós precisamos, Pai, o Senhor possa nos derramar, Senhor, bênção sem medida sobre as nossas vidas, Senhor. Porque a Tua palavra diz que as bênçãos, ela nos alcançará, Senhor, quando nós estivermos fazendo de bom grado a Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, nesta noite, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Amém? Obrigado, Rivaldo. Deus abençoe. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Diácono Rivaldo, por esta palavra. Que Deus continue a nos abençoar. Amém, irmãos? Figuradamente dizendo, revisite lá o guarda-roupa, vê aquela veste que não serve mais em você nos dias de hoje. Que nós sigamos sendo transformados por esse evangelho. Rivaldo falou de uma vida cristã com autenticidade, um cristão autêntico. Não sei se você já teve a experiência de comprar alguma coisa falsa, é decepcionante, sim ou não? E pagar pelo preço autêntico, né? Na vida cristã não é diferente. Jesus pagou um alto preço para que nós fôssemos todos autênticos, para que nós tivéssemos uma vida cristã autêntica. Então valorize cada palavra desse sermão. Valorize o sacrifício de Cristo por você, por nós naquela cruz. Valorize o privilégio de termos o Evangelho, a Bíblia na nossa língua. Valorize o tempo que você tem para estar ao culto, para endereçar a Deus louvores, adoração. Valorize o privilégio de você ter uma escola bíblica para que você venha aprender da palavra de Deus. Valorize a companhia dos irmãos, daquele que te ensina, daquele que te corrige, daquele que te exorta. Porque tudo isso fará com que sejamos cristãos mais autênticos. Amém, irmãos? Vou pedir o pastor Nildo, o diácono Rivaldo para ir até a porta, despedir os irmãos. Eu vou orar. E nós vamos... Oi, filha.
A irmã Osana, a diaconisa Osana, que é líder do social, pede que se o irmão ou irmã tiver algum lençol, cobertor que não esteja usando, trazer no próximo culto, para nós termos aqui, para nós auxiliarmos esses irmãos, essas pessoas mais carentes. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor em agradecimento. Senhor, nós queremos ser gratos a Deus, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na sua casa, de ouvir a tua palavra, Senhor Deus, de ouvir, ó Deus, ó Pai, aquilo que o Senhor queria que nós ouvíssemos nessa noite. O Senhor deseja de nós que nós sejamos cristãos mais autênticos, Senhor Deus, ó Pai. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração, que o Senhor continue a nos transformar, Deus, para a glória do teu nome. Que o Senhor continue, Deus, a abençoar esta igreja, Senhor Deus, ó Pai, neste local. Que nós possamos, ó Deus, levar este evangelho adiante, valorizar a tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, e compartilhar esse evangelho para que outras pessoas sejam transformadas. Te louvamos, ó Deus, por esta mensagem, pelas canções, pela vida de cada irmão que aqui esteve, Senhor Deus, ó Pai. Queremos pedir, Deus, mais uma vez a tua bênção, Senhor Jesus, sobre os cultos de aniversário da União Feminina. Que o Senhor possa abençoar quem estará dirigindo, Senhor Deus, ó Pai, os pastores que estarão pregando. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, faz isso para a honra e glória do teu nome. Assim nós somos gratos, no nome de Jesus. Amém. Estenda assim a sua mão na posição de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus, com o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Aquele amém bem forte. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, amém? Glória a Deus. Obrigado, irmãos que trabalharam aí na mesa de som, nessa transmissão. Obrigado aos diáconos, obrigado mais uma vez, Ivaldo, pela presença, pela palavra. Deus abençoe a todos. Convide alguém para estar conosco neste sábado e neste domingo. Deus abençoe, vamos todos na paz de Cristo.